Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje trazendo um tema aí de debate, podemos dizer em termos um pouco polêmicos, vamos trazer o tema cannabis medicinal para falar sobre esse assunto. Converso com o doutor médico Ronaldo, que está aqui conosco. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ronaldo, começa contando pra gente há quantos anos você já estuda essa matéria, né? E toda a evolução que você percebeu no decorrer desses anos, o que te motivou a se aproximar especificamente desse tema dentro da medicina e qual a sua especialidade, claro? Bom, de formação eu sou pediatra e nefrologista infantil. Porém, ali em meados de 2018 foi quando eu comecei a me aproximar desse tema. Até então eu tinha ouvido falar muito pouca coisa, do ponto de vista acadêmico nunca tinha lido nada, o que eu sabia era através de reportagens, né, de revista, de TV. E aí nessa época, pesquisando o assunto por conta de uma questão, eu tenho um filho que é autista, então eu comecei a me aproximar e conhecer um pouco melhor esse assunto, e aí me aproximar desse tema do ponto de vista acadêmico mesmo, médico. E aí eu despertei muito interesse por esse tema. E foi daí justamente que veio o interesse. E aí de lá para cá, né, na verdade desde aproximadamente 2010, a produção científica ao redor disso tem crescido muito, não que não tivesse antes, tinha antes, mas disparou a partir de 2010. E desde então, ano a ano, cada dia mais a gente tem mais coisa científica sendo publicada, mais estudos, mais coisas sendo descobertas a respeito do tema. O que você diria que fez esse gatilho, né, para que essas publicações aumentassem, para que os médicos e pesquisadores se debruçassem mais sobre esse tema? Você sabe que isso tem uma história muito interessante, porque o desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma tecnologia, isso tinha um interesse muito grande ao redor disso até o começo do século XX, 1910, 1920. Aí, por uma série de questões, por questões legais, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, a pesquisa começou a se tornar muito difícil. Então, isso, junto com algumas outras questões relacionadas, inclusive, à Revolução Industrial, produção de fármacos em larga escala, então isso foi deixado um pouco de lado, mas não deixou de ser estudado. Tanto é que, de maneira geral, o que a gente sabe hoje, né, a respeito da descoberta das moléculas, como que elas agem no organismo, a parte principal foi descoberto entre a década de 40 e a década de 90. Mas que a coisa explodiu do ponto de vista de pesquisa, mesmo que teve uma mudança de paradigma, né, de olhar para essas moléculas da planta, não só como substâncias de abuso, mas como substâncias terapêuticas, foi em torno de 2010, como eu disse, a partir de uma reportagem, de um documentário que foi produzido nos Estados Unidos, de uma menina que tinha crises convulsivas, e aí essa reportagem mostrava toda a luta da família e da mãe, de conseguir, né, produzir a medicação e tudo mais. E aí isso gerou assim mostrando que haviam várias pessoas e pesquisadores que estavam vendo isso e estavam preocupados com isso, estavam estudando isso. Então isso gerou uma comoção assim social muito grande, e a partir daí começou-se a pesquisar muito mais e a gente entender cada vez mais como é que funciona. Quando a gente fala sobre o uso da cannabis medicinal, como você trouxe agora, nesses dois pontos, principalmente tem a questão não só do medicamento em si, do acesso ao medicamento, mas do custo ao medicamento, né? Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, especificamente, queria que você compartilhasse com a gente a evolução desse acesso ao longo dos últimos anos, a partir do momento que teve esse boom aí, né, que você comenta, onde mais publicações vieram, mais médicos se debruçando, se interessando sobre o assunto, quebrando muitos paradigmas, até muito preconceito por parte, inclusive, de muitos colegas, né? Mudou muita coisa. Tá? O que a gente observa aí, que se a gente for olhar para os últimos 10 anos, muita coisa mudou. Em especial, aqui no Brasil, de 2020 para cá. Em 2020,
houve uma série de mudanças na forma de como a Anvisa olhava, né, para esse tipo de substância, para essas moléculas, para essas medicações, e aí facilitou muito. Então, por exemplo, até 2019, se uma pessoa quisesse comprar, né, se ela tivesse uma receita, primeiro era muito difícil ela encontrar um médico que dominasse esse tema e conseguisse a prescrição. Isso já era difícil. Uma vez que ela tinha acesso ao médico e conseguisse a receita, para ela comprar era uma outra novela. É um processo que ele levava mais ou menos na época 6 meses entre a pessoa iniciar a solicitação de autorização para a Anvisa até o remédio chegar na mão dela. Levava mais ou menos 6 meses e era um processo que era físico mesmo, tinha que enviar carta física para a Anvisa e por aí vai. De 2020 para frente, 2019, 2020 para frente, muita coisa mudou e melhorou. Então o processo passou a ser digital, passou a ser muito mais rápido, e aí a gente começou a ter, né, outras empresas interessadas, então o próprio custo, né, para o paciente diminuiu bastante de lá para cá. E hoje em dia, por exemplo, entre a pessoa tendo acesso à receita, ela comprar a medicação e essa medicação chegar na casa dela, hoje é um processo que leva entre 15 e 20 dias se for importado. Né? Isso que eu estou falando que antigamente só tinha a opção do importado. Hoje em dia que a gente tem a opção da medicação nacional, eventualmente ela consegue sair do consultório do médico e na farmácia e em 10 minutos no tempo que ela leva entre sair do consultório e chegar na farmácia, ela já consegue comprar o remédio. E aí a aplicabilidade disso, né? Ou seja, para essa família que espera, e claro, você vai poder falar com muita propriedade sobre o assunto, que espera esse medicamento, você me conta um processo de 10 anos, mais de 10 anos, né? Na verdade 16 anos atrás, onde isso levava cerca de 6 meses para que essas famílias conseguissem esse medicamento, né? Ou seja, muitas vezes esse paciente ficava tendo crises ou ficava em situações muito desconfortáveis que com o uso do remédio poderiam ser atenuadas muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Compartilhe um pouco do quanto essa realidade hoje muda e quanto isso impacta na vida do paciente, né? Após ter uma prescrição correta e o acesso fica muito mais facilitado. Não, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Você pega, por exemplo, uma criança que tem crises convulsivas que respondem, né, ao canabidiol, né, que tem indicação de uso e responde ao canabidiol. Uma criança dessas, e esse perfil de paciente assim, não é uma criança que tem crise convulsiva 3 vezes por semana. Na maioria das vezes são crianças que elas têm crises convulsivas 15, 20, às vezes até 40, 50 vezes por dia, tá? Então, uma criança que ela tem, por exemplo, 20 crises por dia e ela fica sem nenhuma crise, ou que seja 5 ou até 10 crises por dia, para o desenvolvimento de longo prazo dessa criança, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, 6 meses que levou-se a mais para iniciar o tratamento, isso para essa criança, lá no final do caminho, com certeza vai fazer diferença. Então a gente vai ter um desfecho, essa demora, esses 6 meses atrás, vai estar condicionado muitas vezes a lá na frente um desfecho muito pior para essa criança de aquisição de capacidades, de aquisição de habilidades, de capacidade de comunicação muitas vezes, pior do que se ela tivesse começado a medicação antes. Então a redução, né, desse tempo de acesso e a facilidade de acesso à medicação, isso transforma vidas, sem dúvida nenhuma. Quais são os casos mais recomendados hoje do uso do canabidiol? O que a gente tem hoje mais amplamente estudado do ponto de vista de número de trabalhos e de qualidade de investigação, sem dúvida é epilepsia refratária, principalmente em crianças. A partir daí, a gente tem outras condições onde a gente tem muitos estudos e aí vai depender muito da avaliação do médico, tá? Porque os derivados de cannabis, de maneira geral, eles não são usados como primeira linha de tratamento.
Então, geralmente são medicações que elas são usadas para aqueles pacientes mais complicados que não tiveram uma boa resposta aos tratamentos tradicionais, vamos dizer assim. Então, nessa esteira, né, a gente pode falar, por exemplo, de dor crônica, em especial, um tipo especial de dor crônica, que é a dor crônica neuropática, principalmente. Então, outra questão que a gente tem seria de minimizar, né, alguns sintomas relacionados ao autismo, por exemplo, minimizar alguns sintomas associados ao Alzheimer, entre outros, tá? E aí, aqui tem uma lista bastante grande aí. Você comentou agora há pouco sobre a dificuldade na prescrição, né, alguns anos atrás. E hoje, quando a gente se depara com um largo número de universidades, principalmente particulares, com cursos de medicina, não só nas particulares, mas nas faculdades de medicina em geral, vê-se muito pouco, aí você vai poder me falar até melhor se ou parte delas tem disciplinas, né, ou já estão adaptadas no currículo, adaptadas para falar sobre a prescrição, sobre a forma de uso do canabidiol ou dos medicamentos à base de canabidiol. Quanto isso impacta na ponta para o paciente que hoje vai ou chega a alguns consultórios buscando uma resposta, né, ou essa prescrição, e muitas vezes encontra médicos que não estão preparados para fazer essa prescrição, e a gente não precisa nem falar de médicos que estão hoje estudando, a gente pode falar de médicos já formados, você, por exemplo, eu não sei quantos anos você tem de formado, mas foi estudar o tema, entender essa prescrição já depois de formado, né? Não teve isso de base. Essa situação, hoje em dia, acho que da maioria dos médicos no Brasil. A maioria dos médicos que trabalham, né, com prescrição de derivados de cannabis, eles acabaram tendo contato com essa questão científica depois de formados. Eu, por exemplo, eu formei em 2005. Apesar de que, vamos dizer assim, o conhecimento principal no que diz respeito de como os derivados de cannabis funcionam no organismo, a gente tem elucidado isso desde a década de 90, eu formei em 2005. Eu, por exemplo, na minha época, nem nos livros que a gente estudava não se falava sobre isso, não se falava nada sobre isso. Ter aula sobre isso, então, menos ainda. Hoje em dia, por exemplo, se você pegar os principais livros de farmacologia que são usados nas faculdades, já existe um capítulo lá sobre sistema endocannabinoide, derivados de cannabis, do ponto de vista terapêutico. Hoje já mudou muita coisa. Hoje em dia a gente tem cursos específicos, por exemplo, para médicos que não tiveram isso na faculdade e querem entender um pouco mais. Hoje a gente já tem isso, coisa que 5, 6 anos atrás praticamente não existia. Aqui no Brasil, no exterior tinha. Mas hoje muitas das faculdades já estão integrando esse assunto dentro do seu conteúdo curricular, em algum grau, em maior ou em menor grau. Muitas faculdades, tanto públicas como particulares, já estão integrando. Algumas, inclusive, já têm até programas com ambulatórios específicos para prescrição desse tipo de medicação. Então, o cenário atual é esse. É um cenário que a gente está se adaptando, a gente pode dizer que é um corpo de conhecimento relativamente novo, né? E quando a gente fala que novo, é novo de 20, 30 anos para cá, mas hoje em dia aqui no Brasil as faculdades já estão começando a se adaptar e inserir esse tema dentro do currículo. Ronaldo, para a gente finalizar, gostaria que você compartilhasse, pensando a longo prazo, ou médio prazo, falando nos próximos 10, 15 anos, né? Já que foi o que a gente olhou para trás, vamos olhar para frente mais ou menos essa janela de tempo também. O que você acha de principal que ainda falta evoluir nesse tema? E aí eu estou falando da parte clínica, da parte médica mesmo, né? Não só dos profissionais, mas principalmente em âmbito da pesquisa. Sempre tem alguma coisa, né? Tem uma coisa que a gente fala em pesquisa que é o seguinte, né? Que a solução sempre vai ser a mãe de novos problemas, né? A solução, uma resposta sempre vai ser a mãe de novas perguntas. Então, é um campo que, eu sempre digo isso, ele é um campo que ele está em constante evolução, né? É um corpo de conhecimento que ele está em formação ainda. E tem muitos detalhes ainda em relação a
aos tipos, porque quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente tem quando a gente fala assim, derivados de cannabis, a gente está falando de mais de 180, 200 substâncias. Então, a gente tem as duas principais, que é o que a gente mais tem estudo, que é justamente o canabidiol e um outro que é o tetraidrocannabinol. Mas a gente tem outras 280 e poucas que pouco a pouco a gente está entendendo melhor cada uma delas, como que elas podem ser usadas, em que situações, quando que a gente deve evitar, qual que seria a melhor dose, a melhor via de administração. Então tem muito chão pela frente ainda e a gente que trabalha com isso, que estuda isso, que a gente espera que ao longo, principalmente dos próximos 10 anos, esse corpo de conhecimento deve se expandir muito ainda. Muito bem. Ronaldo, gostaria de agradecer demais sua presença no podcast de hoje. Muito obrigado, eu agradeço. Bate-papo de hoje sobre cannabis medicinal, eu te espero. Até o próximo podcast. Até lá.